E aí, galera de todo o Brasil que está aqui nos escutando em mais um podcast do Pode Crer. Hoje teremos dois convidados muito especiais. A nossa primeira convidada de hoje tem 57 anos, é palestrante, escritora, professora, jornalista uma vida inteira e cronista nas horas vagas. Já morou no Rio Grande do Sul, mas hoje está no nosso litoral, a incrível Ilha da Magia, Florianópolis. Hoje em dia já está aposentada das redações de jornais, mas ainda escreve livros, biografias sobre empresas e de pessoas. E sim, só podia ser ela. Viviane Bevilacqua. Então, Vivi, conta pra gente como tu se descobriu jornalista. Alguém da tua família já era do meio da comunicação e te incentivou a seguir esse rumo? Eu sempre soube que eu queria ser jornalista, assim, não tive ninguém que me incentivou, porque na minha família não existia ninguém que fosse jornalista, mas eu achava muito bacana, eu gostava. E uma jornalista que me inspirou bastante na minha adolescência foi a Glória Maria, porque ela já fazia umas matérias muito bacanas de viagens e umas matérias diferentes no Fantástico, e eu achava muito legal o que ela fazia. E acho que com 12, 13 anos eu já dizia que eu queria ser jornalista. Né? Na época eu queria ser jornalista de TV, mas na verdade eu trabalhei a vida inteira em jornal, nunca em TV. Que bacana, Viviane. Acho muito legal quem já sabe o que quer ser na vida e dá tudo certo, né? A gente vê por todas as suas produções em jornais, em redações, os livros que tu já escreveu, as crônicas. E falando nisso, qual o tema que tu mais gosta de falar em suas crônicas? Uma semana antes de começar a quarentena ano passado, no dia 6 de março do ano passado, eu lancei o meu livro de crônicas, que foi um livro onde nós reunimos 80 das mais de 1.000 crônicas que eu publiquei ao longo da vida, né, no jornal, revistas, em vários lugares. Foi publicado ano passado e o gênero, sempre dentro da crônica, o que eu mais gosto é isso, é comportamento feminino, é relacionamento, é família, é filhos, é ligado à educação, é ligado ao nosso universo do dia a dia, né? Porque a crônica é isso, é um recorte dentro do nosso universo real do dia a dia. Isso mesmo, Viviane, eu concordo com você. A crônica realmente é o que a gente vivencia, né, no dia a dia, só que certas pessoas conseguem escrevê-las com mais facilidade, principalmente você, né? Essas crônicas são maravilhosas. Teve algum autor que é teu preferido, que te inspirou a fazer parte desse meio? Bom, eu tenho autores que eu gosto bastante, mas para falar dos mais conhecidos e mais populares, eu diria que eu gosto muito do Luiz Fernando Veríssimo, gosto muito da Marta Medeiros e gosto muito da Lia Luft. Por coincidência, são três gaúchos, mas que ganharam o mundo por causa das suas crônicas, né? E para finalizar esse nosso bate-papo muito aproveitado, que conselho você daria para quem está entrando na área da comunicação hoje em dia? Que conselho que eu daria? Bom, mesmo que eu acho que todos os teus professores aí devem dizer. Lê bastante. Para aprender a escrever, primeiro de tudo, a gente tem que saber ler. Segundo, escrever corretamente, né? Ler com atenção, ver como é que se escreve, porque não tem coisa pior do que tu pegar um texto e a primeira coisa que tu acha é erro de português. Por mais que a pessoa, a ideia do texto seja boa, por mais que todo o universo do texto ali seja bacana, se ele tiver erro de português, principalmente esses erros bem grosseiros assim, tipo trocar S por C cedilha, não dá vontade de ler e não inspira confiança nenhuma no escritor. Abraço. Viviane, foi uma honra ter toda essa entrevista maravilhosa aqui no Pode Crer com você. Queria muito agradecer por tu ter tirado um tempinho da tua rotina para falar com a gente e muito obrigada por tudo. Sucesso para você. Um abraço. E vamos agora para o nosso segundo convidado, que também atua na área da comunicação. Radialista, jornalista, escritor e cronista.
Já quase se tornou padre. Estudou até artes gráficas. Em 1957, com 12 anos, foi sozinho para Florianópolis, capital. Aos 22 anos, foi vereador de Criciúma. Uma vida um pouco confusa, né? Escreveu mais de 20 livros, considerando a publicação Câmara Municipal de Criciúma os primeiros 85 anos, que foi lançada em 2011, com 3.000 exemplares, sua obra-prima. E eu estou falando nada mais, nada menos de Arquimedes Naspolini Filho. Olá, Arquimedes. É um prazer estar aqui com o senhor, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Qual foi o seu primeiro contato com a comunicação? Tu pode falar um pouquinho pra gente? Foi na época do curso ginasial, que eu fiz ali de 1957 a 1960. Eu fiz em Florianópolis e tinha um serviço de alto-falante que transmitia para todo o internato. Eu era garoto ainda, mas eu fui chamado para falar uma vez por semana sobre o folclore da ilha. Foi ali que começou. Ah, que bacana! Desde garoto já envolvido com a comunicação, né? Teve algum cronista assim que você se inspirou para começar a escrever suas crônicas? Fernando Sabino, com a sua crônica semanal Encontro Marcado, publicada na revista O Cruzeiro, foi o primeiro cronista que admirei. Leon Eliachar foi outro mago da pena que me inspirou. Existe algum tema que você gosta muito de falar em suas crônicas? Bom, preferencialmente a história de Criciúma. E eu grafo sempre história de Criciúma com um H maiúsculo, hein? Porque é uma senhora história. Bom, Naspolini, você é um grande cronista aqui da região de Criciúma, né? Marcou a época principalmente nos anos 90 e 2000, onde o mundo era bem menos tecnológico do que hoje em dia. Nesse sentido, como você vê o futuro da comunicação, principalmente da crônica jornalística, com tantas informações e tantas tendências improváveis? E como está se adaptando com esse mundo digital? Eu confesso que o advento do computador me assustou. E o susto foi maior com a internet. Mas a adaptação não foi traumática. Aos poucos, embora autodidata na área, eu fui domando um e o outro. E agora, eu não saberia trabalhar sem os seus recursos. O rádio, por exemplo, nunca vai perder sua importância, o que já não pode ser afirmado do jornal de papel. Este está fadado a desaparecer muito brevemente. Passamos a ler o jornal na telinha do computador, de graça. E para finalizar essa nossa agradável entrevista, farei a mesma pergunta que fiz para a nossa convidada Viviane. Tens algum conselho para quem está entrando na área da comunicação hoje em dia? Sim, que estude a história do Brasil. Se não conhecer os fragmentos da nossa história, não poderá se aventurar no jornalismo. Na velha difusora de Criciúma, eu tive a oportunidade de entrevistar um jornalista que pretendia trabalhar conosco e pedi que ele falasse de Getúlio Vargas e de Oswaldo Aranha. Ele não soube dizer uma frase sobre nenhum nem outro. Muito obrigada pela presença, Naspolini. Muito sucesso para você e que você continue sendo essa pessoa inspiradora aqui no meio da comunicação de Criciúma, né? E é com essas duas entrevistas belíssimas que nós encerramos o podcast de hoje. O Pode Crer agradece, eu também agradeço a sua presença. Muito obrigado, ouvinte. Muito obrigado, Brasil!